Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 27. E quero desafiar você a pensar sobre o tema: quem dirige sua vida? No versículo 6 de 2 Crônicas 27, diz assim: Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Jotão era um homem piedoso e em seu reinado de 16 anos fez tudo muito bem. Todas as suas guerras foram bem-sucedidas. Então ele se tornou poderoso porque preparou seus caminhos diante do Senhor, seu Deus. E esta afirmação é a chave de todo o seu sucesso e prosperidade, porque ele tinha os seus caminhos dirigidos pelo Senhor. Ou seja, ele viveu e andou na presença do Senhor. Ele foi guiado, fortalecido e guardado por ele. Portanto, Jotão é um dos poucos personagens bíblicos de quem nada de mal é registrado. No entanto, o povo sobre o qual ele governou continuou em corrupção e em apostasia diante de Deus. Mas Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Então ele fez tudo da sua vida guiado pela vontade do Senhor, mas não conseguiu passar isso para o povo. Mas antes da gente prosseguir com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho, assim você vai receber as notificações e pode nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora seu like, comenta, compartilha. Você faz isso tão rapidinho e vai nos ajudar a expandir e espalhar essa visualização. Então conto com você. Conto com você também para que leia 2 Crônicas 27 todinho para a gente poder discutir então alguns pontos principais. Então o capítulo vai iniciar lá logo falando com: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Então é uma declaração bem concisa, mas que tem muito significado. Jotão assumiu o trono de Judá em um momento muito importante após a morte de seu pai Uzias, que havia sido ali um rei poderoso, notável, né? Então a transição do poder é sempre um período delicado, especialmente quando um líder carismático como Uzias era, deixa o trono. O fato de Jotão ter começado seu reinado aos 25 anos é importante. Isso indica que ele não era uma figura inexperiente, mas um jovem adulto, já preparado para assumir a responsabilidade de liderança. Então, a idade de 25 anos era considerada adequada para assumir as funções de liderança naquela época. E a escolha de Jotão como sucessor de Uzias reflete uma decisão cuidadosa e bem ponderada da parte das autoridades e do povo de Judá. Então, vai deixar claro que ele reinou 16 anos em Jerusalém, né? Então, é uma informação importante para entender o contexto em que Jotão liderou Judá. Então, seu governo foi de média duração, o que lhe permitiu aí deixar um impacto significativo no reino. Então, essa longevidade no poder pode indicar estabilidade e continuidade, especialmente após aí o reinado impressionante de Uzias. Então, a duração do reinado também nos sugere que Jotão enfrentou desafios e responsabilidades, né? Então, liderar uma nação não é uma tarefa fácil. E 16 anos de governo, né, de Jotão oferece então uma oportunidade para explorar ações e decisões que ele foi tomando aí ao longo desse período. O versículo 2 vai nos fornecer uma visão bem importante sobre a atitude religiosa de Jotão, né, que diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias seu pai, porém não entrou no templo do Senhor, né? Então essa afirmação contém 2 elementos fundamentais. Primeiro, Jotão é elogiado por fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Isso indica ali que, ao contrário de seus predecessores, ele seguiu os princípios e mandamentos religiosos. Então, ele manteve uma postura de fidelidade à fé, aos valores espirituais, que é um traço importante aí para um líder, especialmente em um reino que se valoriza, né, o aspecto religioso. No entanto, o segundo elemento menciona que Jotão não entrou no templo do Senhor. Isso pode ser interpretado aí de várias maneiras. Talvez ele não tenha assumido um papel sacerdotal ativo ou não tenha buscado um contato direto com Deus por meio de rituais religiosos. É importante notar que isso não é necessariamente uma crítica. Pode simplesmente refletir a maneira como Jotão abordava sua fé de maneira mais pessoal
e mais reservado, né? Então, nós temos aí, a partir ali do versículo 3, vai informar que Jotão edificou muito na cidade alta de Jerusalém. Então, esse ato simboliza sua preocupação com a fortificação das cidades de Judá, em particular ali com a capital Jerusalém. Então, fortalecer as defesas de uma cidade era muito importante na época, porque ia proporcionar segurança aos habitantes, proteção contra ameaças externas. Então, o fato de Jotão ter se concentrado na cidade alta de Jerusalém mostra sua prioridade em manter a segurança da capital, que era centro político, religioso e cultural de Judá. Então, esse esforço de fortificação revela sua visão estratégica para proteger o reino e garantir a sua estabilidade. No versículo 5, menciona ali que Jotão pelejou contra o rei dos Amonitas e os venceu. Então, essa é uma conquista significativa durante o reinado de Jotão. Então, os Amonitas eram um povo vizinho de Judá e representavam uma ameaça potencial ao reino. A vitória de Jotão sobre eles demonstra ali sua habilidade militar e sua capacidade de proteger Judá contra inimigos externos. Então, essa vitória também é um testemunho do compromisso de Jotão com a segurança de seu povo. Então, ele não apenas fortificou as cidades, como também agiu ativamente para repelir ameaças à soberania de Judá. Então, fortaleceu sua posição como líder e garantiu a confiança do povo em sua capacidade de governar com sucesso. O versículo 5 vai continuar mencionando que Jotão lhe impôs um tributo de 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Então, além da vitória militar, Jotão também conseguiu estabelecer um tributo dos amonitas. Isso era uma prática comum na época, em que um reino vencedor impunha taxas aos reinos derrotados como forma de garantir a sua lealdade e obediência. Então, o tributo era composto por prata, trigo e cevada, o que indica a importância da agricultura e recursos financeiros para o reino de Judá. Então, esses tributos, contribuíram para a prosperidade econômica de Judá, garantindo aí um suprimento constante de recursos vitais. As realizações militares de Jotão. Então, nós temos bem em destaque essa determinação em fortalecer Judá. Então, temos aí a vitória sobre Amonitas, a imposição de tributos, mostrando seu compromisso em proteger e fortalecer o reino. Então, Jotão é apresentado aí como um líder que soube equilibrar a administração interna e a segurança externa, promovendo aí sempre o bem-estar de Judá. Seu reinado estabeleceu bases para uma estabilidade que permitiu ao reino enfrentar ali desafios no futuro. Jotão, no versículo 7, vai informar que Jotão morre, e informa sobre o falecimento de Jotão. Era da idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão viveu até a mesma idade, então, que começou seu reinado, que é uma coincidência notável. Sua morte em uma idade relativamente jovem, após um governo de 16 anos, destaca aí o caráter transitório da vida e do poder humano. Então, o fato dele ter sido sepultado em Jerusalém também é significativo. A cidade de Jerusalém era o centro espiritual e político de Judá, e a sepultura de Jotão lá indica seu lugar de honra na história do reino. Isso também destaca aí sua conexão contínua com a terra e com o povo que ele mesmo governou. Então, o versículo 7 nos mostra aí esse resumo sucinto do reinado de Jotão, que diz assim: dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Este versículo resume o ciclo de vida de Jotão como rei de Judá. Então, ele governou com sucesso, fortaleceu o reino, enfrentou desafios e agora passa o poder para o seu filho Acás. Então, no versículo 8 vai mencionar Acás, o filho de Jotão, assumindo o trono aí após a morte de seu pai. E Acás é uma figura que será mais explorada nos próximos capítulos, Mas o seu reinado será marcado aí por desafios significativos, por escolhas controversas, Então, Acás, assim como seu pai, também governou por 16 anos, Então, essa assimetria de tempo aí nos lembra da continuidade na liderança de Judá, após a morte aí de Jotão. Acás, no entanto, se mostraria aí um governante muito diferente do seu pai, enfrentando desafios que testariam a estabilidade e a fidelidade de Judá. Então, o capítulo ele vai encerrar aí com a morte de Jotão e a ascensão aí de Acás. Quando a gente pensa em 2 Crônicas 27 e tenta trazer para os nossos dias, primeiro, Jotão sucedeu a seu pai Uzias como rei de Judá.
em um momento de transição e desafio. Então, em nossos próprios dias, também enfrentamos desafios políticos, sociais e espirituais. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar. E é notável que, em uma idade relativamente jovem, ele tenha assumido uma posição de liderança. Isso nos lembra que a juventude não é uma desculpa para a inércia espiritual. Assim como Jotão, os jovens de hoje são chamados a serem líderes em sua fé e em suas comunidades, a conduzir com sabedoria e integridade. O versículo 2 nos diz que Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então essa é uma afirmação que ressoa profundamente no nosso coração. Em nossos dias, em meio a tantas influências e tentações, é crucial que mantenhamos nossa fidelidade ao Senhor e busquemos fazer o que é reto diante de seus olhos. Então, a retidão de Jotão não era apenas uma questão de cumprir rituais religiosos, mas uma expressão de seu relacionamento íntimo com Deus. Então, podemos aprender com isso a importância de manter nossa devoção a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Jotão também se destacou por fortalecer as cidades de Judá. Então, em um mundo que muitas vezes parece caótico e inseguro, devemos lembrar que nossa segurança não está apenas em cercas e muros, mas na proteção do Senhor. No entanto, assim como Jotão se preocupava em fortalecer fisicamente as cidades, devemos também cuidar de nossas vidas espirituais, fortalecendo nossos alicerces em Deus por meio da oração, do estudo da palavra e da comunhão com os irmãos. Então, a vitória de Jotão sobre os amonitas é um lembrete de que, quando confiamos em Deus e buscamos sua orientação, podemos vencer nossos inimigos espirituais. Hoje, enfrentamos ameaças espirituais que buscam minar nossa fé e afastar-nos do Senhor. Mas, assim como Jotão não recuou diante dos amonitas, não devemos recuar diante das adversidades espirituais. A vitória é nossa em Cristo Jesus. A imposição de tributos sobre os amonitas também nos ensina sobre a importância de contribuir e partilhar com aqueles que estão em necessidade. Em nossa sociedade, onde o individualismo muitas vezes prevalece, devemos lembrar que somos chamados a ajudar os menos afortunados e a praticar a generosidade. O reinado de Jotão oferece uma série de lições valiosas para os nossos dias. Devemos ser jovens comprometidos com Deus e sua palavra, buscando retidão em tudo o que fizermos. Devemos fortalecer nossas vidas espirituais e confiar no Senhor para a nossa segurança. Devemos lutar contra os inimigos espirituais e praticar generosidade. Que essas lições nos inspirem a viver de forma mais piedosa e comprometida com o nosso Salvador Jesus Cristo em nossos dias. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Quero te incentivar a orar. Continue orando por líderes sábios e justos. Devemos orar para que eles busquem sabedoria de Deus, né? Em todas as decisões, para governar com justiça. Isso recai uma consequência para todos os nossos descendentes, né? Então ore por isso. Ore também pela fortaleza espiritual. Então peça a Deus que nos capacite a permanecer firmes na fé e a resistir ao mal, né? E é um motivo de oração fundamental para todo cristão. Então ore para que você fique forte, né? Para se estabelecer essa fortaleza que venha do Senhor. Ore por vitória sobre seus inimigos espirituais. Então devemos orar por vitória mesmo sobre as influências malignas, tentações e obstáculos que podem nos afastar de Deus. Então a oração pela proteção espiritual e a capacidade de superar esses inimigos é uma parte importante da nossa vida de oração. Amém? Que Deus te abençoe.